Lugares abandonados podem parecer assombrados e medonhos, porém alguns deles compõem paisagens impressionantes. Espalhados por todos os cantos, muitos deles trazem histórias pouco conhecidas, mas são muito interessantes. Realmente, são lugares que às vezes nem acreditamos que possam existir. Por exemplo, imagens que podem ser consideradas macabras são vistas na usina nuclear abandonada de Fukushima, no Japão. E o que falar dessa imagem de uma raiz descendo ao longo da parede de uma estrutura, no Camboja? Esses são somente 2 exemplos da lista de 5 locais abandonados dos quais vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes de assistir, pedimos que você se inscreva em nosso canal, clica no sininho de notificações. Não esquece de deixar aqui o teu like e o comentário no final do vídeo. Além disso, siga também o Mundo Desconhecido em sua conta oficial no Instagram. Ilha Craco. Construções de pedra amontoadas numa colina rochosa. Esse é um cenário comum nos vilarejos medievais da Itália. No entanto, dos muitos que lá existem, algo confere um caráter especial à pequena Craco, que fica no extremo sul da península. Hoje em dia, o vilarejo, existente desde o século VIII, está abandonado. Craco é uma vila italiana localizada na região da Basilicata, na província de Matera. Apesar de estar vazia há muito tempo, a beleza desse lugar ainda impressiona e é difícil de acreditar que ele realmente existe. Como você pode ver, a vila fica no topo de um penhasco, a cerca de 396 metros e tem uma privilegiada vista para um belo vale abaixo dela. A vila da Ilha Craco foi construída para resistir aos ataques inimigos e ela se mostrava mesmo uma cidade bem protegida. Por sua segurança, vale dizer que não foram ataques dos seus adversários o motivo dela ter sido levada à desolação. Na verdade, a vila sofreu e sobreviveu a várias ocupações, a saqueadores e até mesmo alguns dramas ocasionados pela unificação da própria Itália. Por volta de 1600, a peste negra chegou ali. A doença acabou com a vida de centenas de moradores. Craco, no entanto, apesar de parecer impossível, a cidade resistiu àquela epidemia. Com o tempo, ela se restabeleceu e em 1815 a vila era grande o suficiente para se dividir em 2 distritos. Porém, apesar de seus pontos fortes, Craco se viu em meio a um paradoxo por causa de sua localização. Ela estava posicionada no topo de uma colina que a mantinha longe dos saqueadores. Por outro lado, isso a fazia vulnerável aos desastres naturais. E foi essa realmente a razão por trás de tudo isso que estamos vendo, de sua ruína. Terremotos, deslizamentos de terra e inundações são alguns dos eventos que podemos citar que contribuíram para o seu colapso. Pouco a pouco, seus habitantes, para fugirem do caos que se instalava ali, quando essas coisas aconteciam, foram deixando a vila. E assim, as coisas foram piorando cada dia mais e Craco nunca mais foi a mesma. Nos dias de hoje, Craco é basicamente uma cidade abandonada, uma cidade fantasma, reduzida a nada além de ruínas antigas. Ainda assim, embora os residentes de Craco tenham partido há muito tempo, a beleza da cidade medieval no topo da colina permanece. Taprom. Construído em 1186, o templo Taprom é um dos grandes destaques de Angkor, no Camboja. Famoso por ter sido palco de gravações do filme Tomb Raider, o lugar chama a atenção, principalmente pelo seu ambiente misterioso e muito fascinante. Ao visitar esse lugar, a sensação é de estar explorando algo intocado, como numa expedição dos séculos passados. E apesar do cenário em geral chamar a atenção, os diversos detalhes entalhados em pedra, além de 3 árvores gigantes, formam o grande destaque desse lugar. Isso porque as ruínas da construção foram completamente tomadas por troncos, raízes e plantas, dando um ar selvagem e vivo ao local, que já funcionou como monastério budista durante o século XIX.
Tido como um dos maiores da região, o complexo de Tapron conta com 39 torres e em seus áureos tempos guardava cerca de 500 quilos de ouro e milhares de pedras preciosas. O templo, que já foi capital do Império Jáver, foi abandonado por 400 anos e, quando encontrado pelos europeus, mantido da forma como estava. Foram feitos apenas alguns ajustes para que a construção não viesse abaixo. Por isso, o cenário que vemos por lá é tão impressionante. As raízes gigantes se entrelaçam em cada canto de sua estrutura, e os estreitos corredores, como em um labirinto, parecem cobertos por uma verdadeira selva. Mas o que se destaca realmente neste lugar são as 3 árvores gigantes do templo. Waterfall Tree, uma figueira que leva este nome por suas raízes descerem a parede em formato de uma cascata. Crocodile Tree, que espalha suas raízes por todo o complexo e expande a cada ano. E Tomb Raider Tree, de onde a personagem Lara Croft passa por uma de suas mais dramáticas cenas ao sair pela porta abaixo desta enorme árvore. Portanto, entre todos os templos do Camboja, o Tapron é, sem dúvidas, o mais intrigante e belo deles. Cristo do Abismo. Na Baía de San Frutuoso, que fica entre Camogli e Portofino, na Riviera Italiana, existe uma das maiores atrações do mundo, porém abandonada no fundo do mar. Tal atração é uma estátua de bronze com a suposta imagem de Jesus Cristo, submersa nas águas do mar Mediterrâneo. Traduzindo para o português, ela é chamada de O Cristo do Abismo. Esculpida por Guido Galetti, após sugestão do mergulhador italiano Duilio Marcanti, a estátua de 2,5 metros de altura se encontra a 17 metros de profundidade e foi colocada sob as águas em 22 de agosto de 1954. Foi posicionada próxima ao local onde perdeu a vida Dario Gonzatti, o primeiro italiano a usar equipamentos de mergulho. A estátua retrata a figura de Jesus Cristo em uma pose de oferenda. Suas mãos e cabeça estão voltadas para cima em direção à superfície da água. Devido ao argumento da corrosão e o crescimento de crustáceos, a estátua foi retirada das águas e restaurada em 2003. Uma das mãos que havia sido arrancada por uma âncora foi recolocada. Após todo esse processo de restauração e a instalação de uma nova base, a estátua foi devolvida ao mar Mediterrâneo em 17 de julho de 2004, sendo novamente deixada ali no fundo das águas. Isla de las Muñecas. A Isla de las Muñecas, ou Ilha das Bonecas, é um dos locais abandonados mais misteriosos dessa lista. Esse lugar isolado ao sul da cidade do México atrai olhares por causa de seu cenário peculiar. Afinal, são diversas bonecas corroídas e sujas pelo tempo por todos os lados da ilha. Um verdadeiro cenário de filme de terror. As bonecas espalhadas por suas árvores possuem origem desconhecida e isso alimenta ainda mais as lendas urbanas. Dizem por ali que elas foram penduradas por um pescador que, depois de resgatar o corpo de uma menina que havia morrido afogada, pendurou seu brinquedo como forma de lembrá-la, de homenageá-la. E isso bastou para que o homem começasse a ser assombrado com aparições daquela criança. Então ele tomou a atitude desesperada de pendurar mais bonecas na ilha, com a intenção de se libertar daquela assombração. Já contrariando isso, no entanto, alguns moradores das redondezas dizem que, na verdade, o cenário foi montado por várias pessoas que passavam pelo local como forma de cultivar o hábito. Se é verdade ou não, o que prevalece é a curiosidade dos visitantes e esta imagem assombrosa que a gente vê nesta ilha. Usina abandonada. Várias cidades e vilarejos da zona de Fukushima, no Japão, como Namie, Ukedo e Okuma, foram evacuados em 2011 por causa do risco de radiação, por estarem muito perto da usina nuclear de Fukushima. Mas por que a usina se tornou tão perigosa? Acontece que naquele ano, 2011, um forte tsunami seguido de um terremoto deixou mais de 15 mil pessoas mortas no Japão. Pior ainda,
Os desastres afetaram uma usina nuclear e fizeram o mundo temer uma nova tragédia gigantesca, como já havia acontecido antes em outros lugares. Esse desastre aconteceu em parte. 3 explosões na usina nuclear de Fukushima liberaram uma grande quantidade de material radioativo, obrigando a evacuação de milhares de pessoas naquelas redondezas. Mas hoje em dia, essa região do Japão encontra-se quase totalmente abandonada. Há medidores de radiação em toda a estrada que atravessa a área de norte a sul. Placas recomendam que as pessoas passem ali o menor tempo possível devido à exposição a essa radiação. Se você entrar pelas estradas abertas, verá casas desabitadas, concessionárias cheias de carros abandonados, centros de recreação, grandes extensões de terra em processo de descontaminação e grandes equipamentos pertencentes à antiga usina nuclear. Mas fato é que poucas coisas provocam mais fascínio do que os lugares que foram construídos para a gente morar, mas onde não existe mais ninguém. Edifícios abandonados, estruturas enferrujadas e ruas que antes eram lotadas de gente, hoje reconquistadas pela vegetação. São um poderoso símbolo da passagem do tempo, da nossa futilidade como espécie e também uma imagem impactante do que poderia ser um mundo no qual o ser humano um dia não exista mais. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Estou te convidando, se inscreve no nosso canal, clica no sininho de notificações, deixa aqui o teu like, comente aqui abaixo e nos siga também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Até o próximo vídeo.